do Romanos. Agora estou com um assistente pessoal de inteligência artificial, que é Anderson ali. Aí ele me mandou hoje um videozinho cortando e comendo, ó. Hoje. Ai, ai. Eu vou tentar ser um pouco breve hoje, mais rápido, porque a gente tem ceia do Senhor também. Quero fortalecer mais uma vez as boas-vindas aí a vocês que estão visitando hoje a gente. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Quero pedir alguém já que pode ler para nós o trecho de hoje. Então, assim, estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, né? É uma das cartas, podemos dizer que é a carta mais profunda, mais apurada sobre a explicação do Evangelho, sobre o que é o Evangelho, o que é a graça de Deus, o que é ser justo diante de Deus, mesmo sabendo que você é pecador, e Deus dizendo assim, mas eu estou dizendo que você é justo, né? Como é que funciona isso? Como é esse entendimento aí? Era o que o apóstolo Paulo estava tentando explicar, porque ele lidava com um público que era tanto de judeus convertidos, que se confiavam muito na lei judaica para se justificar, e tinha do outro lado gentios, gente que nunca tinha tido acesso a nada de Bíblia, nada de contexto de lei, nem de nada. Pessoas que andavam conforme suas cabeças e achavam que não tinham que prestar conta da sua vida a ninguém. Esse contexto faz com que o Evangelho precise ser apresentado de uma forma que tanto traga um como o outro para aquela centralidade que está em quem, gente? Em Cristo. Amém? Então essa é a ideia do apóstolo Paulo, e a gente tem trabalhado aqui já há algumas semanas. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é que já passou até aqui, mas antes deixa eu apenas dizer o título de hoje, é esse daí, ó. Hoje a gente vai falar sobre a promessa baseada onde? Na fé e não na lei. Ali tem 2 sushizinhos, que é uma imagenzinha que a gente coloca alegoricamente, falando sobre cada porção que a gente vai desfiando e degustando aqui cada semana dessa carta de Paulo aos Romanos. Então, assim, a promessa baseada na fé e não na lei. Quando a gente fala da palavra promessa, a gente lembra logo de quê? Políticos, né? Geralmente, na língua geral, a gente lembra logo dos políticos. Que a gente que realmente, a maioria das vezes, promete o quê, pessoal? Não cumpre, né? Mas hoje a gente está falando aqui de promessas no sentido de mudanças, de transformação, da promessa eterna de Deus. Até a gente também, a gente promete muita coisa, não promete não? A gente fala assim, eu prometo que eu vou mudar. Aí a pessoa que ouviu a promessa fala assim, oh glória, dessa vez vai. Aí daqui a pouco está você fazendo de novo as mesmas coisas. Já parou para pensar como é? Não, olha, esse ano eu abaixo de 110 quilos. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou estudar para o concurso tal, esse ano eu vou me preparar melhor para um futuro melhor para mim, para minha família. Esse ano eu caso. Tem cara que promete aí, rapaz, que vai casar. Esse ano eu caso. Mas para além de políticos que não cumprem suas promessas, e a gente também que não cumpre, a gente sabe que tem muitas promessas também que elas são muito condicionadas, sim ou não? Tipo assim, ó, se você fizer isso, eu te darei aquilo. Se você cumprir tal projeto, eu também te dou isso e aquilo outro. A gente sabe que tem muitas promessas que elas são condicionais. E às vezes a gente traz, por exemplo, essa lógica de condicionamento para a relação com Deus. A gente pensa assim com Deus. E aí vai chegando para onde a gente hoje vai trabalhar doutrinariamente coisas que estão dentro do nosso coração, que precisam ser reestruturadas
pela palavra. A gente pensa assim, ó, se eu obedecer o suficiente, Deus vai me aceitar. Eu tenho certeza que Deus vai me aceitar. Basta que eu obedeça o suficiente. Parece uma frase certa, né? Positiva, mas não é. É uma frase falsa, enganosa. A gente fala assim, ó, olha, eu não recebi isso ainda, mas eu sei que se eu abrir um jejum, e eu abrir uma oração, e eu orar mais, Deus vai me dar isso que eu estou pedindo para Ele. É outra coisa que a gente pensa dentro da relação com Deus. Que a gente pensa que é até uma coisa bonita, né? A pessoa fala assim, olha meu irmão, ore mais, consagre mais. Não estou indo de encontro a isso. Eu acho que tudo isso é válido. Mas você não pode fechar essa lógica dizendo que porque eu fiz isso, Deus me fará aquilo. É aí onde está o cerne do problema onde eu estou hoje aqui, querendo trabalhar essa palavra. Ou então a gente fala assim, ó, esse ano é um ano da minha constância com Deus. Aí você fala, esse ano eu leio a Bíblia, daqui a pouco você olha para o seu plano, está com 20 dias atrasado. Aí você fala, misericórdia, será que eu consigo pegar esse plano de volta de novo? Será que eu consigo buscar de novo? Aí fica pedindo a Deus um feriadão, aí vem o retiro da igreja no feriadão. Aí tu não consegue botar teu plano em dias. Ah não, mas vai chegar outro feriado, aí eu vou pegar assim, vou dar um tapa, faço 10 dias logo. Enfim. A gente sabe que toda essa constância, apesar da gente, né, que a gente precisa ser constante, a gente sabe que se as promessas de Deus dependessem dessas coisas, a gente estava o quê, pessoal? Frito! Foi boa, Jorge. Gostei. A gente estava frito, irmãos. A gente estaria frito se a gente estivesse esperando por isso. Então, esse trecho de Romanos 4, a gente vai falar um pouquinho. Deixa nesse slide aí. Esse trecho de Romanos 4 vai confrontar a gente com isso. Que é o quê? Que nem a salvação de Deus e nem as promessas de Deus, a gente falou mais sobre salvação na última terça-feira, mas nem as promessas de Deus estão fundamentadas ou baseadas na nossa performance de obediência ou de constância para com Deus. E aí a gente vai ver que mais uma vez Paulo traz a figura de Abraão, e a gente viu semana passada por que ele trouxe a figura de Abraão, porque Abraão era muito representativo para quem? Para o povo judeu, lembra disso que a gente falou? Então ele usou esse referencial, e aí ele vai mostrar hoje que Abraão não foi só justificado, tornado justo pela fé, Abraão também recebeu a promessa pela fé. E isso muda, irmãos, tudo. Porque imagine, se a promessa dependesse da lei ou da obediência da gente à lei, iria depender da nossa performance, não é não? E aí essa promessa ia acabar se tornando o quê? Falha. Mas eu pergunto para você, as promessas de Deus são falhas? Elas são o quê? Fiéis e verdadeiras. Verdadeiras. Imagine, irmãos, tudo que depende da gente é instável, irmãos. Tem dia que você está legal. Tem dia que você está, sabe, no vapor do Espírito. Tem dia, meu irmão, que você está xingando o povo. Tem dia que ninguém pode encostar em você, pisar no seu calo. Tem dia que se a pessoa pisar no teu calo, tu abraça a pessoa, dá um beijo. Fala, como eu te amo porque tu pisa calos das pessoas. E tem dias que você está daquele jeito que se a pessoa disser assim, mas eu nem pisei, eu só encostei a 5 centímetros do seu pé, a pessoa já está indo para cima de você. A gente é inconstante, irmãos, a gente é vulnerável. E é por isso que Deus não deixou que nada dele ficasse dependendo da gente, mas ele colocou tudo sobre quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Alex, você está dizendo então que é para eu andar em pecado ou ser inconstante? Mais uma vez digo, não, gente, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente precisa buscar viver dessa forma, mas que a gente precisa, a única forma da gente viver isso, essa busca, corretamente, é a gente sabendo de antemão que não depende de nós.
Se você se liberar desse fardo, aí você vai conseguir vir fazendo a obediência, a constância, no jugo suave e no fardo leve de Cristo. Amém? Que é o que a gente precisa realmente aprender. Então, assim, só revisando ali, está ali no projetor, né? A gente já estudou Romanos de 1 a 3, lembrando de que o quê? Todos pecaram. E aí ele trata tanto dos judeus, os moralistas, os gentios que ignoravam a Deus, achando que assim iriam escapar do juízo de Deus. Ele trata sobre tudo isso. Depois, no capítulo 3, ele fala especificamente sobre a justificação pela fé, que é o tema central da carta. E no capítulo 4, de 1 a 12, semana passada, a gente falou sobre Abraão é justificado pela fé. E hoje nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 25. Eu queria um microfone para o pessoal ler. Já está com alguém? Eu queria que você lesse aí, alguém fique de pé, alguém que tem uma boa leitura, fique de pé, por favor, e leia. Aliás, vamos ficar todos de pé, irmãos. Vamos ficar todos de pé. É bom que você se anime um pouco, não fica já se aquietando aí, daqui a pouco você dorme. Vamos lá. Quem vai ler, por favor? Estende a mão. 13 ao 25. Patrícia Brito. Então pronto, Azaf. Valeu. Ó, entre Patrícia, que no nome não está na Bíblia, e Azaf, que o nome está na Bíblia. Ah, Azaf mesmo. Tô brincando, vai. Tô brincando. Vai, Azaf. Vamos lá. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé foi anulada e a promessa invalidada. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem da fé, para que seja de acordo com a graça e seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o construí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Até o 25, até o final. Como consequência, isso lhe foi atribuído como justiça. Agora não está escrito, lhe foi atribuído somente por causa dele, mas também por nossa causa, a quem Deus atribuirá justiça a nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus, o nosso Senhor, dentre os mortos. Ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Então, podem sentar. Nesse objetivo que a gente tem, de, se o Senhor assim permitir, daqui até o fim do ano a gente concluir essa carta. Esse é o nosso sushi, nosso sashimi de hoje. Eu acho que na verdade o nome seria... Não, acho que é sushi mesmo, né? Porque está misturando arroz com a coisa, né? Então é sushi. Se for só o peixe cru, é sashimi. É assim, gente? Alguém sabe se é isso? Mas enfim, isso não é nem relevante porque a gente está tratando aqui hoje. Vamos voltar. Vamos então pedacinho por pedacinho. Vamos então começar do versículo 13. Um texto carregado com muitas coisas importantes para nós. A gente vai agora filetinho por filetinho, versículo 13. Vamos juntos aqui no projetor. Pois a promessa de que ele seria o quê?
herdeiro do mundo não foi feita a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, mas pela justiça que vem. Por que não foi feita por meio da lei, gente? A gente já falou sobre isso aqui. Porque a lei é o quê? Posterior a Abraão, ok? Então aqui onde Abraão está agora, ainda não havia o quê? Lei. Então Deus, o que Deus está dizendo? Eu fiz as promessas, eu justifiquei Abraão, mesmo sem as obras da lei, mesmo sem antes de existir qualquer lei. O que a gente poderia afirmar sobre isso? Por exemplo, Abraão tinha Bíblia? Pronto, não tinha Bíblia. Mas ele creu, sim ou não? Como tem muitas pessoas que mesmo sem ter uma Bíblia, crerão e serão o quê? Salvos, justificados, irmãos. Pela o quê? Pela fé. Agora, é mais fácil você crer tendo ouvido uma pregação ou do nada? Ouvindo a pregação. Então, por isso que foi nos dada a responsabilidade de ir e pregar. Mas Deus está dependendo da gente para poder salvar? Não está, irmãos. Ele vai dar o jeito dele se a gente não... A Bíblia diz, se nós não falarmos, as pedras clamarão. Então a gente precisa... Se a gente quer fazer parte do que Deus está fazendo, porque tem gente que pensa assim, ó... deixa eu pensar se eu quero fazer parte ou não. Irmãos, entenda, Deus já está fazendo, Deus não está dependendo de nós. A gente tem que decidir o seguinte: vou cooperar ou vou atrapalhar? É isso que a gente tem que decidir. Porque na verdade a missio Dei, ou seja, a missão de Deus já está sendo o quê? Cumprida, já está sendo feita. E Deus vai tocando vidas e levantando as pessoas para poder fazer com que a sua missão seja cumprida, amém? Então vamos lá, o que a gente pode destacar nesse versículo? Que o apóstolo Paulo está ampliando aquela compreensão de que a promessa que foi feita a Abraão, porque Abraão é o pai de todos o quê? Os judeus, o povo hebreu, não é isso? Foi dali que começou o povo judeu, vamos dizer assim, vou usar um termo mais simples para nós aqui. Foi a partir de Abraão que Deus diz assim, olha, a partir de ti vou fazer uma nação, e essa nação, a partir de ti, abençoará todas o quê? As nações da terra. Por quê? Porque através dessa semente de Abraão e desse povo, havia a semente messiânica que lá na frente iria trazer quem ao mundo? Jesus Cristo. E através de Jesus, a mesma fé de Abraão agora vai ser ampliada para todas as nações. Amém? Então veja que interessante isso. É uma herança que é maior do que Canaã. O que é Canaã, gente? A terra prometida. É aquilo que é chamado o princípio inicial da nação judaica. Quando o povo foi tirado de onde? Do exílio, do cativeiro, e foi levado até aonde? A terra prometida, chamada Canaã. Então, de Canaã para todas as nações. E qual é a base? A base é a fé. E não o quê? A lei. A gente vai ver também qual é o propósito da lei daqui a pouco. O texto também usa um termo diferente, vamos dizer assim. De que ele seria o quê? Herdeiro do mundo. Como é isso, esse negócio de herdeiro do mundo? Na verdade, é que não está falando que ele ia ser herdeiro do mundo geográfico, mas que aquela promessa que estava chegando nele ia alcançar todo o mundo. Entendeu? O que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o que na verdade ele está dizendo se tornaria herdeiro do mundo aí, é que através de Cristo, esse principado que não tem mais fim, que não tem limite, que já está, sabe, que é sobre todo o universo, é estabelecido. Então nisso Abraão, como ele fala aí, se torna herdeiro do mundo. O que mais? Uma coisa importante a destacar é que tem muita gente que pensa assim, que Deus lá atrás usava a lei e agora usa a graça. Presta atenção, irmãos. Na verdade, tudo vai acontecer para
um cume da coisa, que é a graça de Deus por Cristo Jesus. Mas a lei, ela não é a primeira coisa que existe. A primeira coisa que existe é o desejo de Deus de criar a humanidade, de se relacionar com essa humanidade. Essa é a primeira coisa que existe. Quando Deus criou o mundo, criou o homem à sua imagem e semelhança, foi porque Ele queria relacionamento. Ele queria intimidade, Ele queria amigos, uma família, com pessoas semelhantes a Ele, para poder Ele caminhar. Foi isso que Deus sempre quis. Agora o homem, diante das tentações, tropeçou, caiu, pecou e se distanciou e se separou de Deus. E aí então a gente vê um processo de Deus para restaurar ou trazer esse homem o quê? De volta para Ele, para a relação. Né? Então é isso que a gente vai enxergar. Então assim, o que é que eu coloquei ali no nosso slide? Veja só, Deus não mudou o método no meio do caminho, como tem gente que pensa. Ah, Deus vinha tratando as coisas de um jeito, aí viu que não funcionou, aí foi lá e refez a coisa. Não, irmãos, sempre foi pela fé desde o início. Sempre foi pela fé. A Bíblia diz que, em Hebreus, que ninguém, que é necessário que qualquer pessoa que se aproxime de Deus, que creia que Deus existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Então não tem como se aproximar de Deus ou ter relação com Deus se você não crer, não acreditar. É por isso que eu digo sempre que você mede a sua vida espiritual principalmente por vida de oração. Porque ninguém vai orar a não ser que acredite que Deus existe. Ninguém vai orar. A pessoa pode estar tendo seus embates, mas se é uma pessoa que vai orar, é porque no fundo, ela sabe que Deus existe, que Deus ouve a oração. E que é na oração que o relacionamento com Deus se firma, se fortalece. Então, se você está em baixa de oração, você está em baixa de relacionamento com Deus. Alex, não é suficiente vir para a igreja? Não. Não é suficiente eu ler a Bíblia? Não. Você precisa ler a Bíblia, é bom, vir na igreja é bom, mas eu vou te dizer, se você não ora, sua vida espiritual está negligenciando um aspecto fundamental. Aqui na igreja nós ensinamos um princípio que a gente nomeou como JOBS. O que é JOBS? J-O-B-I-S. J de jejum, O de oração, B, Bíblia e S, serviço. 4 pilares fundamentais da edificação espiritual. Tem gente que fala assim, porque li livro tal, assisti vídeo tal, assisti mensagem tal. Show. Fui para congresso tal. Show. Mas deixa eu te dizer, jejum, oração, Bíblia e serviço, isso é o basicão bíblico, que não vai mudar nem ontem, nem hoje, nem amanhã e nem nunca, vai ser sempre isso aí. Ou seja, tu tem uma Bíblia na tua mão, o resto é contigo. Porque quem decide orar é você. Quem decide jejuar, você decide jejuar. E ler sua Bíblia, pegar sua Bíblia, abrir e ler, você. E colocar em prática o que você está aprendendo, que é o serviço, quando a gente fala. É quem? A gente que tem que se dispor a fazer isso. Então, Deus já nos entregou tudo. Tudo que nós precisamos com respeito à vida e à piedade, Ele já nos entregou para que a gente possa exercer na nossa vida. Deus, hoje, quando planejou o seu dia, Deus tinha boas obras para esse dia de hoje. Aí você tem que se responder se você cumpriu elas ou não. Ou se elas passaram diante de você, dos seus olhos, e você as ignorou. Ou quem sabe se ele tinha 5 ou 10, você pegou 2 ou 3. Mas a gente precisa saber e se aperceber de que quando chegamos no nosso dia, quem já chegou primeiro? O Senhor já preparou um caminho de boas obras para que nós andemos neles. Amém ou não? Estão entendendo isso? Então Deus não mudou, pela fé, com base na fé. E eu botei ali, a promessa nasceu da fé. Vamos adiante, versículos 14 e 15. Vamos juntos aqui, lemos alto aqui no projetor. Pois
Se os que vivem pela lei são o quê? Herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é o quê? Inútil. Porque a lei produz o quê? A ira. E onde não há lei, não há transgressão. Olha que interessante essa parte. Isso aí ele está falando como é destrutivo, é nocivo você colocar a lei como base das promessas de Deus ou da justificação de Deus. Não é só uma coisa sem importância que você está fazendo, não, você está destruindo a base das coisas. Olha o que ele diz: se for assim, se você fizer isso, a fé já não tem o quê? Valor. Você jogou no lixo tudo. Toda a base que Deus estruturou para que todo homem pudesse ter acesso a Ele. E a promessa também seria o quê? Inútil, porque a lei produz o quê? Ira. Sabe o que é que a lei faz? Ela torna a ira de Deus aplicável diretamente ao homem pela especificidade da sua transgressão. Pode ter pessoas que pensam assim: Alex, foi a lei que trouxe o pecado? Foi? Não, a lei não trouxe o pecado. A lei, ela revelou, deu nome ao pecado. O pecado já existia. Porque o que é o pecado? O pecado é rebelião contra Deus. Isso se manifesta de diversas formas. Só que quando a lei chega e Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, aí aquilo que estava meio na nuvem, assim, meio nublado, aquilo ganha um endereçamento. Sabe como é que é? Aquilo ganha um endereço certinho. Pronta, não sei o quê. Aí Deus diz assim, não o furtarás. Aí aquilo que era pecado, rebelião, vira transgressão. O que é transgressão? É quando uma coisa foi endereçada para você e você não fez. E aquilo está explicitado. Então a lei faz isso. A lei revela a transgressão. E uma vez a transgressão revelada, ela produz o quê? Ira. Ou seja, ela cria a lacuna para que a ira se estabeleça. Então a ira de Deus, a gente já falou sobre isso em estudos anteriores, ela precisa existir. Alex, Deus é um cara tão bom, velho, e tem ira. Mas não é a ira como a gente tem ira, quando alguém te incomoda, não. A ira de Deus é o outro lado da moeda da justiça de Deus, do caráter santo de Deus, entendeu? Não tem como eu ser santo, amoroso, e me conformar com uma coisa que está indo de encontro a isso. Tem? Não tem. Sei lá. A gente está aqui juntos, a gente tem esse lugar aqui que a gente se reúne. Aí de repente chega alguém, começa a pegar, sei lá, entra ali e pega um monitor daquele dos computadores, ou chega na mesa de som, ou em alguma coisa, começa a pegar um parafuso e ralar. Isso não te provocaria uma ira, não? Por quê? Porque você gosta disso aqui, você trabalhou para poder construir isso aqui junto com seus irmãos. Isso aqui é uma casa que serve tanta gente. Então, se você é santo por um lado, não tem como você ficar neutro diante do que fere aquilo que é santo. Então, por isso a ira de Deus existe. E é santa e é boa. Mas ao mesmo tempo que esse Deus irado, Ele também fez cair essa ira sobre quem? Sobre Cristo na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter o quê? Salvação. Então quem está sob Cristo está livre de quê? Da ira. Mas quem rejeita Cristo, a ira de Deus sobre ele permanece. Então Cristo tomou sobre si o peso do pecado e a ira de Deus ele levou sobre si. Aí eu rejeito o que Deus fez em Cristo por mim. Aonde é que eu vou cair? Vou ser julgado pela lei e punido pela ira de Deus. É assim que funciona. Quantos entenderam isso, gente? Alguma dúvida nisso aí? Então vamos lá. Olha só.
Então qual é o papel da lei? Volta ali rapidinho só para eu fechar o slide. Lei é diferente, porque ela não produz vida. Lei revela o quê? Pecado. Lei expõe culpa. Então não pense que a lei tem poder de produzir vida. Ela só tem poder de revelar a transgressão, revelar o pecado, mas ela não resolve, ela não tem como limpar. Só há uma coisa que pode limpar o pecado, a saber... Obrigado, pessoal, me deixando no vácuo. Só tem uma coisa que pode remover e limpar do pecado, a saber, o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Aleluia. Então, vamos adiante? (16), vamos ler juntos. Portanto, a promessa vem pelo quê? Ele agora está afirmando. Quando ele fala portanto, ele trabalhou uma parte do texto e ele vai trazer a conclusão. Portanto, então, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Agora, quem é essa toda que ele está falando? Eu deixei ali, ó. Não apenas os que estão sob o regime da lei, ou seja, o quê? Judeus, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Aí ele agora está alcançando e ampliando para quem? Para os gentios, ou seja, o que é que Romanos chama de gentio? Todo aquele que não é judeu. Quando você vê a palavra gentio na Bíblia, é todo aquele que não é judeu. Isso envolve a gente, a não ser que tenha algum descendente específico de judeus aqui. Mas fora isso, somos todos nós que somos de outras nações, de outra descendência, que não de Abraão, vamos dizer assim, diretamente, né? Nas tribos. Olha que interessante. Então Abraão, ele é o pai de todos nós. Ele é o pai de todos nós. O que é que ele está dizendo? É pela fé. Porque pela fé pela fé todos encontram graça. Essa graça vai garantir a todo mundo a mesma salvação em Cristo Jesus. A conexão, fé pela graça. Olha só o que diz a Bíblia. Eu estava tentando até, tentei começar a rabiscar, mas não fiz essa imagem, né? Mas pense comigo. A palavra do Senhor diz assim: pois vós sois salvos pela graça mediante a fé. Não é isso? A mesma coisa que está sendo afirmada aqui. Olha só o que ele diz. Portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça. Parece que é invertido, né? Mas não é não. Veja só. A graça é a proposta. A graça é o presente que está dado. É como se você estivesse de um lado do abismo, morto nos seus delitos e pecados. E Deus dissesse assim: ó, você está morto, eu vou te dar um presente, eu vou te dar vida e vida eterna. Mas como assim? Você vai me dar? Eu tenho que fazer o quê? Ele diz: nada, quem vai fazer tudo sou eu. Você só precisa receber o que eu estou te dando. E sim, como é que eu recebo isso? Aí Deus diz: somente que você creia, mediante a fé. Então o abismo, a salvação está ali. A graça de Deus é aquela salvação que foi te oferecida. E a ponte que vai fazer isso é crer no sacrifício de quem? De Cristo na cruz do Calvário. Mediante a fé. Então estou perdido. A salvação me oferecida. Eu preciso somente o quê? Crer. Aleluia. Só preciso crer. Se a gente pudesse escolher, dentro do texto de hoje todo, um coração para esse texto, seria esse versículo agora que a gente tratou. Um coração, vamos dizer assim, teológico, doutrinário, seria esse pedacinho do texto. Aí, se você quiser deixar grifado na sua Bíblia. Então, o que é que o texto vai dizer? Que a graça de Deus, ela não somente
inicia a promessa, mas ela garante o cumprimento da promessa. Porque a pessoa pode se perguntar assim: Alex, beleza, aí eu criei, atravessei a ponte do abismo para a salvação que Cristo me deu, e chegando do outro lado, como é que eu me garanto, bicho? Como é que eu me garanto que eu não vou jogar tudo pro alto, velho? Não vou perder tudo? Simples. Também pelo quê? Pela fé. Do mesmo jeito que foi a fé que te transportou, é a fé também que o quê? Que te sustenta. É a fé também que te sustenta. E ele vai agora, a partir de agora, usar alguns exemplos importantes para a gente compreender isso. Então, se fosse pela lei, seria instável. Mas como é pela graça, então é o quê? Firme. Vamos então? Versículo 17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá o quê? Vida aos mortos e chama a existências coisas que não existem, como se já existissem. Dê glórias a Deus. Então ele vai começar a revelar quem é que esse Abraão aí, quem é esse Deus que Abraão cria. Olha, Abraão não cria numa promessa abstrata. Crer nas promessas de Deus não é uma abstração que você faz na vida, mas é uma confiança em um Deus que é especificamente fiel em cumprir cada uma das suas promessas. Deus, ele é específico, irmãos. Tem um caráter, não é nublado. Deus tem um caráter firme, fiel. Sabe quando você vê aqui, por exemplo, na porta daqui da igreja tem um adesivo colado, vocês já viram, né? Ele é transparente, mas ele é um adesivo que está colado no vidro ali. A gente colocou para que, se viesse a quebrar, ele não despedaçasse aquele vidro ali daquela porta. Só que esse adesivo, por mais transparente que ele seja, se você olhar através dele, ele não é como vidro. Ele distorce um pouco a imagem. Já perceberam isso? Não. Se vocês não perceberam, hoje quando vocês saírem, vocês percebem. O caráter de Deus não é, o nosso é assim meio. Mas o caráter de Deus, ele é plenamente limpo, ele é plenamente definido. Não tem nele sombra de variação. Amém ou não? Ele é luz pura e nele não há treva nenhuma, diz a palavra do Senhor. Isso é bom demais, irmãos. Saber que temos um Deus que é amor puro, que é justiça pura, que é fidelidade pura. Que tudo que a gente fala a respeito de coisas, são coisas que Ele é, e não apenas que Ele faz. Era esse Deus que Abraão cria. Um Deus que dá vida aos mortos. Um Deus que cria a partir do nada, que chama à existência as coisas como se elas já existissem. É o firme fundamento da fé. Agora, irmãos, tem um detalhe nesse texto que ele vai a partir de agora falar isso, porque ele fala assim, quando ele fala assim, chamar a existir coisas como se elas já existissem, mesmo que elas não existem, ele vai falar principalmente da vida de Abraão, da situação que Abraão viveu. Abraão já estava velho. E a esposa também o quê? Velha. Aos olhos humanos, era impossível que Sara concebesse um filho de Abraão. Impossível. Então assim, quando ele está falando aí sobre chamar as coisas de
que não existe como se já existisse. O texto está falando sobre aquilo que Deus ia mostrar a Abraão através do nascimento de quem? De Isaac. Como Deus chamou Isaac à existência sem ter possibilidade nenhuma. E existe um insight também falando da ressurreição de Cristo, que já é a fé que a gente tem agora. Como é que Deus manda seu filho e manda seu filho para a morte? Porque o mesmo Deus que enviou seu filho para a morte é o Deus que tem poder de fazer o quê? Ressuscitar os mortos. Isso significa, meu irmão, que eu e você podemos estar tranquilos, porque assim como o Espírito Santo ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, assim também nos ressuscitará naquele dia. Quantos creem nisso? A tua fé está firmada nisso aí? Aleluia. Então Deus não precisa de possibilidade. Por quê? Deus abre portas. Deus não precisa de portas abertas. Deus abre portas onde não tem portas. Deus não precisa de caminhos abertos. Deus abre caminhos onde não tem caminho nenhum. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando o verbo que se usa aí no hebraico, nesse primeiro versículo, é bara, que ele aparece em outros momentos da Bíblia, mas quando ele aparece aí no primeiro versículo de Gênesis, ele está dizendo assim, ó, é o único que tem realmente poder de do nada fazer o quê? Tudo. Então bara tem a ver com isso. Bará ou bara tem a ver com isso. Senhor, eu não estou... O que são esses 3 pães e esses peixinhos para essa multidão toda que está aqui? Não se trata de possibilidades, Ele faz as possibilidades. O que seria isso para tanta gente? Senhor, o que seria? O que é? E aí a gente às vezes olha para nós do mesmo jeito, entendendo, achando que Deus precisa das nossas capacidades. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então a gente só precisa o que, irmãos? Crer, ter fé. Aleluia. Aleluia. E não confunda, por favor, fé com pensamento positivo, porque tem gente que confunde com otimismo. Não. Fé está direcionado a uma confiança nesse Deus Criador e Redentor. Não tem a ver com você pensar sobre o seu futuro positivo. Eu penso no meu futuro positivo. Não, não penso no meu futuro positivo. Eu penso que Deus tem um plano para o meu futuro e esses planos são de paz e não de mal, para me dar um futuro conforme a vontade dEle. Amém ou não? Pense positivo aí que você vai sair dessa. Não, não pense positivo que eu vou sair dessa, não. Eu confio em Deus, que do mesmo jeito que está acontecendo agora, se foi por erro meu, eu vou procurar me consertar, me ajustar, vou me arrepender, me alinhar. E Ele vai me dar o quê? Uma chance, uma oportunidade de eu recomeçar. Pense, foque positivo que vai chegar na sua mão. Que é isso, meu irmão? E Deus está onde nisso aí? Deus é o centro. A vontade de Deus é o centro. Amém até aí? Vamos agora para os versículos 18 e 19. Vamos correr. Abraão, então, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a tua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava o quê? Sem vitalidade, pois contava com cerca de 100 anos de idade. Tem menino novo aí com 30 anos, já está... Imagine, o cara estava com 100. E que também o ventre de Sara já estava o quê?
sem vigor, um útero o quê, gente? Já envelhecido, sem possibilidade. Então, essa parte desse texto hoje foi aqui, assim, claro que a gente se edifica com tudo, né, irmãos? Mas me chacoalhou no sentido sobre como é que a fé funciona. Porque, olha como é que a fé funciona. Ela não funciona ignorando a realidade. Olha o que diz o texto. Ele reconheceu que ele era limitado e que Sara também era o quê? Era limitada, mas ele creu. Então, às vezes, irmãos, a gente pensa, por exemplo, que o contrário, que para a gente crer, a gente tem que evitar pensar na realidade. Já pararam para pensar nisso? A gente tem que encontrar fugas de realidade, como se a fé dependesse de um... Poxa, eu esqueci a palavra que eu ia usar, irmãos. Tudo bem. Tem a ver com fuga de realidade. Mas vou repetir a mesma coisa, fuga de realidade de novo. A gente às vezes pensa que a fé tem a ver com você não encarar a coisa. Que eu preciso me esconder da coisa, porque eu tenho medo, porque a coisa me mostra a minha limitação, a minha impossibilidade. Não. O texto revela que ele reconheceu tanto a impossibilidade dele como a dela, mas ainda assim o quê? Creu. Então a fé, ela tem que ocupar o mesmo lugar que a impossibilidade ocupa, e não um lugar diferente. Amém ou não, irmãos? É a mesma coisa que a Bíblia diz sobre o amor e o medo. Tem muita gente que pensa assim, o medo, eu tenho esse medo aqui. Como é que eu venço esse medo aqui? É lutando contra esse medo? Não. Você vence o medo sendo aperfeiçoado em amor, é o que diz a palavra. Abre aí um texto, está fora do nosso estudo. Abre aí, por favor, vê se tem como aplicar aí, por favor. Mateus está aí, alguém está aí que possa fazer isso? Tem como fazer ali, Metos? Faz? Tem como colocar aqui, Paulo? Acho que é 1 João 4, 18. Já que a gente está em Romanos 4, 18, vamos ver o que diz em 1 João 4, 18. Coincidência. Olha o que diz. No amor não há o quê? Medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o... Olha só. Então o amor, ele tem que ir ocupar a mesma região onde quem está. Quem estava no retiro está pegando coisas que eu estou falando aqui e pode até conectar com coisas que eu falei lá no retiro. Mas aplicando para nós aqui diretamente hoje, eu falei o quê? Que a fé, ela tem que estar no mesmo lugar onde estão as nossas o quê? Limitações. A gente não precisa se esconder disso. A gente precisa crer mesmo as tendo. Olha, eu sou limitado, mas eu vou. Ó, Senhor, eu já pesquei a noite toda, eu não peguei nada, mas eu vou. Ó, Senhor, minha boca é pesada, mas se o Senhor está me mandando ir, eu vou. Ó, Senhor, não se trata de mim, se trata daquilo que o Senhor é em mim. Porque Sansão, porque Golias é grandão. Mas Golias é um incircunciso e eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos, então eu vou. Eu vou. Eu estou com tanto medo. Você está com medo? Olha aqui o que diz, o perfeito amor faz o quê? Lança fora ou expulsa. Se expulsa, significa que ele vai tomar o quê? O lugar que antes estava o quê? Ocupado pelo medo. Eu estou sentindo medo. Aí o que você tem que fazer? Aí o ditado popular diz, vai com medo mesmo. Né? Não é legal, mas não é completo.
E com medo mesmo significa que você venceu o medo. Agora, quando você cresce na comunhão com o Pai, e a certeza do amor do Pai toma teu coração, aí você vai ver o medo ser expulso. Não tem convivência entre amor e medo. Se tem medo, é porque a Bíblia diz, se tem medo é porque não está tendo o quê? O amor. Se o amor é aperfeiçoado, ele naturalmente vai botar para fora da casa quem? O medo. Então eu preciso crescer em quê? No amor. Se eu cresço no amor, primeiro no amor de Deus, né? na convicção do amor de Deus, porque o que é que o inimigo faz? Quando a gente está em pecado, quando a gente está tropeçante, vacilante, o que é que o inimigo vai fazer? Vai fazer você desconfiar do amor de Deus por você. Condicionar o amor de Deus à tua obediência, à tua constância. Aí você fica mais fraco ainda. Aí você se torna presa fácil. Mas se você, mesmo no teu perrengue, como a gente conhece bastante, por exemplo, da vida de Davi e radiografia, mas você se achega para Deus, Deus vai te restaurando. Amém ou não? Mesmo que você tenha momentos bizarros na sua vida, Deus vai te aperfeiçoando e você vai, brilhando cada dia mais e sendo aperfeiçoado por Deus. Aleluia. Então, ele não ignorou, ele considerou os fatores. Só que ele não permitiu que aquela realidade visível, presta atenção aqui, Abraão não permitiu que a realidade visível anulasse a promessa invisível. As coisas que Deus nos diz, elas são invisíveis. Nós temos um Deus invisível, mas que é o quê? Real. Diga, meu Deus é invisível, mas é real. Mais do que as realidades que são visíveis. Só para entrar num barato filosófico-científico, rapidinho, 1 minuto. Vocês sabem, se vocês não sabem, fiquem sabendo, que as menores partículas formadoras de todas as coisas e toda a matéria que existe são som. Todas as coisas são som. As moléculas estão agrupadas por uma ordem sonora, uma frequência sonora. Todas as coisas existem por causa dessa união sonora. E você sabe de onde vem a união sonora? Da voz de Deus, do falar de Deus. Todas as coisas subsistem porque Ele falou que existisse. Haja isso, haja aquilo outro. Ah, Alex, mas não foi o homem que fez essa cadeira que usa PVC, sei lá o que usa essa cadeira. Mas isso aí tudo só existe porque Deus organizou moléculas e substâncias de uma determinada maneira no dia da criação, falando, haja isso, haja aquilo. O homem não cria, irmãos, o homem só transforma. O homem é criativo, porque criador só tem um, Deus. A gente, por mais que a gente faça, a gente só consegue fazer, sabe o quê? Transformar uma coisa em outra coisa. A gente não consegue fazer o que Deus faz, que é, do nada, fazer o quê? Fazer tudo, fazer alguma coisa. Com certeza. Todos os milagres que possam existir, qualquer milagre que possa existir, é porque a ciência ela não tem condições de acompanhar nada disso. Mas todos os milagres que existem, eles existem por causa da voz de Deus. Porque Deus assim o quis. Quando Jesus disse para Pedro, venha e ande sobre as águas, a voz de Jesus, venha, criou solo num contexto líquido. A voz de Jesus, o venha. Então,
Então por que eu preciso fazer como Abraão fez? O que foi que Abraão fez? Olha, eu sei que eu tenho minhas limitações, mas isso aqui não pode anular a promessa que Deus me fez. Eu creio. Amém ou não? Todos vocês vão enfrentar, e eu enfrento também, situações na vida, tenho enfrentado, né, situações na vida, em que o que se apresenta diante dos seus olhos, como realidade, precisa ser questionado com base na promessa. Nós não andamos não por vistas, mas por fé. O meu justo viverá da fé. Então, quando se apresentar isso diante de você, vai para as promessas do Senhor e para aquilo que o Senhor já falou a respeito. Então, não é uma questão de... esqueci a palavra de novo. Esta palavra significa fuga da realidade. Se alguém quiser achar essa palavra para mim... Escravo? Escape não, é outro. Não, tem uma palavra específica para isso. Enfim, não. Não. Então Abraão, ele não negou a sua realidade. Ele apenas o quê? Decidiu não deixar aquilo que se apresentava como realidade ser maior na vida dele do que o quê? Do que a promessa de Deus. Então a fé não ignora o impossível, ela faz o quê? Atravessa. Por isso que eu botei aquela cerquinha com o no trespassing ali, ó. A fé, ela atravessa. Escapismo. Zinei, vou comprar um chocolate para tu, Zinei. Tu falou isso, velho? Eu não vi, velho. Então vou comprar 2 chocolates. Semana que vem vai ter que estar aqui no culto, tá? Vou trazer 2 chocolates. Pode ser Caribe? Vocês gostam de Caribe? Gosta? Vou trazer um Caribe para cada. Ou vocês preferem um crocante? Crocante? Tu tá opinando o quê? Se tu nem vai ganhar nada, velho. Fica na tua daí. Oxi. Não, acabou já. Crocante então vai ser crocante. Mateus gosta de crocante também, Mateus? Então eu não vou trazer não. Não. A salvação é individual, mano. Vamos lá. Vamos para o próximo. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortalecido o quê? Em sua fé, dando o quê? A gente só lembra da música de Lázaro, que diz o quê? Eu vou passando pela prova e dando glória a Deus. Glória a Deus. Ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Agora, o que é que quer dizer esse texto aqui? Crer é dar glória a Deus quando? Antes do milagre acontecer. Eu sou fortalecido na fé quando eu creio na promessa, não é no milagre feito. Por isso que quando chegou assim, falou assim, olha Jesus, nós vimos tantos milagres, não sei o que, Jesus disse assim, muito mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas que creram. Então, se você dá glória a Deus só depois que as coisas se resolvem, esse não é o modelo de vida da fé. A vida da fé é quando você tem a promessa de Deus e isso é suficiente para você glorificar o nome do Senhor. Olha, eu não vi ainda meu marido convertido, mas eu creio, e aí eu dou glória a Deus. Eu não vi ainda meu negócio dar o fruto que eu gostaria de me tornar um milionário, sei lá, ganhar uma grana boa, mas eu creio. Eu ainda não estou casado não, ainda estou solteiro, orando a Deus, mas eu creio que Deus vai me dar uma esposa, um marido abençoado, e eu dou glória a Deus. Mas tem gente que prefere, sabe o quê? O escapismo. Escapismo.
Que é o quê? Eu nem oro mais por isso, sabia? Nem oro mais. Sabe por quê? Não quer encarar suas vulnerabilidades e colocar fé por cima daquilo. Olha assim, eu sei que eu sou vulnerável nisso, eu sei que isso aqui, ó. Não quero tocar nem mais nesse assunto. Sabe o que é isso? Escapismo. Não é fé. Crer é glorificar Deus, reconhecer o caráter de Deus e honrar a fidelidade de Deus. Enquanto isso, a incredulidade desonra a Deus. Enquanto a fé faz o quê? Gera uma verdadeira adoração. Cada vez que você dá glória a Deus, você está dizendo, sabe o quê? Tu és digno. Digno de quê, meu filho? Digno de receber minha confiança, Senhor. Tu és digno de receber minha confiança. Tu és digno que eu me deleite nos teus braços. Tu és digno de que eu entenda que o Senhor está comigo a ponto de minhas ansiedades todas o quê? Irem embora. Os meus medos irem embora porque eu estou aperfeiçoado e eu sei o quanto o Senhor me ama e tem cuidado de mim. Sabe, eu tenho assim... Acho que essa coisa de incredulidade não é só espiritual, não. É uma coisa também emocional, não é não, Alex? Uma fraqueza. Eu tenho essa fraqueza. Meu irmão, não vai nessa conversinha, não. Denuncia as coisas. Não é fraqueza emocional, não. Incredulidade é um atentado contra o caráter fiel de Deus. Vamos pela base, vamos pegar na cepa. Porque não sei, não me sinto assim meio incrédulo. Meu irmão, olha o que aquele pai daquela criança falou para Jesus. Pai, disse assim, Jesus, eu não creio, se tu creres, ele disse, mas eu não creio, me ajuda na minha, ele disse assim, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Ele não ficou tapando o solzinho com peneira, ele mostrou a vulnerabilidade dele para Cristo. Às vezes a gente quer dar essas desculpas diante do Senhor. Só que você não sabe que no final das contas, se você é pai ou mãe, você sabe do que eu estou falando. Imagine você que é pai ou mãe, você tem seu filho pequeno, e aí de repente aparece uma ameaça, e seu filho prefere correr para o braço de outra pessoa do que para o seu. Você fica bem com isso? Hein? Tudo que você queria era o quê? Que teu filho viesse louco, porque ele olha para você como se tu fosse o quê? O porto seguro, a segurança dele. É assim que Deus quer que nós confiemos nele. E todas as vezes que a gente vai buscar essa segurança em outras coisas, ou pessoas, ou situações, a gente está atentando contra essa fidelidade e o caráter de Deus. Crer em Deus é dar glória antes de ver resultado, antes de ver milagre acontecer. 21 e 22, vamos para o próximo. Estando então plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, em consciência isso lhe foi creditado como justiça. Aleluia. O que é que quer dizer aí essa parte? Que não era uma coisa superficial, vaga que tinha dentro do coração de Abraão. Abraão confiava em Deus pelo que Deus é. Deus é o quê? Deus é fiel, Deus é amoroso, então eu vou confiar. Não é probabilidade, não é conta, não é matemática, é promessa de Deus. E mais uma vez ele usa o termo que a gente falou, né? Duas coisas para destacar. Plenamente o quê? Convencido. O que significa esse termo plenamente convencido? Que dentro daquela batalha que acontece dentro da gente, a fé o quê? Prevaleceu. Você já teve momentos assim na sua vida? Você está enxergando a coisa aqui de um jeito. Aí você começa a orar. Você começa a declarar as promessas de Deus. Você começa a pegar a palavra e ver o que a palavra de Deus diz. Você senta diante de uma pregação, começa a ouvir a palavra sendo pregada. De repente, é como dentro de você uma coisa virasse a chave e prevalecesse a fé sobre todo aquele cenário que você estava vendo antes. Eu enfrentei isso, irmãos, várias vezes de setembro até
até o presente momento, várias vezes. De você acordar de um jeito, com todos os seus temores e um monte de coisa querendo tomar conta de você, e você ir a Deus e as promessas do Senhor, e ao que o Senhor declara a seu respeito, e você encontrar aquela paz que excede o entendimento para guardar sua mente e seu coração. Somos atacados? Somos, mas nós não estamos derrotados. Somos afligidos? Sim, mas não destruídos. O Senhor nos fortalece, amém ou não? Isso foi creditado como justiça. Vamos lá, 23 e 24, só falta mais um. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para quem? Para Abraão, mas também para quem? Para nós, a quem Deus creditará também justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, Abraão é um modelo, irmãos. Abraão é um exemplo histórico, um modelo espiritual. É algo que Deus está dizendo, vocês estão vendo isso aí? O meu jeito de lidar é esse, não vai mudar nunca. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vai ser sempre assim, vai ser sempre pela fé. A diferença de Abraão, para nós, é que Abraão creu na e nós hoje podemos crer na promessa que já foi cumprida, porque Cristo já veio, já morreu e já ressuscitou. Aleluia! Ou seja, por isso que a nossa fé, ela acaba tendo, inclusive, um contexto muito mais claro e pleno do que Abraão. E todos eles esperando o cumprimento das coisas. Ou seja, nós passamos adiante por termos crido já no cumprimento de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Sim? Sim. Eu tenho que passar o microfone. Meu. Seja rápido, viu, Jorjão? Ligeiro e rápido. Conceição eu tinha visto, né? E assim, a palavra do Senhor diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Por isso, usar os textos bíblicos para trazer em evidência aquilo que não existe, passar a existir, é você usar a palavra da forma correta. E a gente tinha um desejo de ter uma filha, e Conceição teve 3 percas. E o desejo do meu coração, que a palavra diz assim, deleita-te no Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Eu ouvi uma pregação sobre Sara, né? E aí, na igreja que eu congregava, e eu peguei mãos santas, botava sobre o ventre de Conceição e orava, pedir a Deus, Deus, a tua palavra diz que deleita-te no Senhor, o Senhor fará o desejo do meu coração. Meu desejo do meu coração é ter uma filha. Teve outra perca, e orando de novo, e Sara está aí, então por isso botamos o nome de Sara, entendeu? Usando a palavra do entendeu? É o estímulo da fé, a palavra, não tem jeito. Já está com quantos anos já? 24. 24 anos. Ô, Glória, você pode aplaudir o Senhor, meus irmãos. Por fim, o 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Isso aí, irmãos, que vocês estão vendo é o evangelho também resumido. Cristo morreu, foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Texto para deixar grifado aí na sua Bíblia. A cruz, sim, trata o pecado. A morte de Cristo tratou do pecado. E a ressurreição confirma a justificação. O que quer dizer isso? Tem gente que não entende esse detalhezinho, vale a pena a gente repetir de novo. Eu já preguei isso aqui várias vezes aqui na igreja, quando a gente está ensinando a palavra. Muitas vezes a gente sabe a questão da morte, o sangue que foi derramado e tal. Só que eu te digo uma coisa, irmãos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o sangue não tinha valor nenhum. Porque seria como o sangue de qualquer homem. Vocês estão entendendo isso aí? Por que é que o sangue de Jesus tem poder? Porque o sangue de Jesus era plenamente puro e santo. E ele levou sobre si as nossas transgressões. Mas uma vez que Jesus morreu e derramou o seu sangue,
o inferno e a morte não puderam retê-lo. Por quê? Porque não havia nele mesmo pecado algum. Então, por isso, o Espírito Santo o quê? O ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscita, tudo é validado. Significa então que esse homem que morreu e ressuscitou, ele era santo mesmo. Então o sacrifício dele é válido, cumpre perfeitamente a justiça de Deus. Portanto, nós também podemos ser justificados. Por quê? Se ele derramou o sangue para nos salvar e ressuscitou, esse mesmo sangue que nos salva, nos justifica e nos torna também santos na presença de Deus. Aleluia! Por isso que a ressurreição tem a importância que tem. E o apóstolo Paulo lá em, acho que é 1 Coríntios 15, se eu não me engano, ele vai falar assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Porque está tudo sustentado nisso. Na morte, mas também que? Na ressurreição de Cristo, como esse texto afirma. Deus aceitou o sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, na cruz o preço foi pago. Na ressurreição a vitória foi declarada. Aleluia. Então hoje nós vimos o quê? Paulo provou que a promessa não vem da lei, que a lei não salva, que a fé conecta a graça, e a graça garante a promessa. Ela não só te salva, mas ela garante a vida do salvo. Amém ou não? Aleluia. Conclusão e aplicação prática. Primeiro, confie na promessa acima das circunstâncias. Nós não vamos perder o olho de ver a circunstância que está acontecendo. Só que a promessa de Deus, ela é o quê? Maior. A gente é chamado para olhar além do visível e confiar no caráter de Deus. Não olhar para as nossas limitações, mas olhar para o Senhor. Segunda coisa, entender o papel da lei. A lei salva? A lei aperfeiçoa? A lei cura? Não. Ela apenas o quê? Revela o pecado, revela a nossa necessidade de salvação. Terceiro, abandone o quê, gente? Performance espiritual. Essa ideia de que é por causa da tua performance que Deus vai fazer isso ou aquilo, sai dessa, isso é doideira. Ele faz porque Ele é graça, Ele é amor, Ele é poder, vitória, Ele está satisfeito. Ó, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está satisfeito com Jesus. Deus não vem para a relação contigo, sabe, com aquela agonia. Não, Deus, Ele recebeu o sacrifício do seu filho e ficou plenamente satisfeito. E por isso é que Ele pode lidar comigo e contigo um monte de... Pega o microfone, mano. Essa parte mesmo que fala sobre performance espiritual é uma coisa que mexe comigo até hoje. Porque assim, eu vim num ambiente muito legalista, né? Então, era muito relacionado ao que eu fazia. É tipo, por mais que a pregação da igreja não dizia isso, né? Só que o comportamento da igreja dizia isso, né? Que tipo, muito pelo que eu faço, se eu uso isso, eu faço aquilo, se eu faço aquilo, eu sou santo, se eu não faço, eu não sou e tal. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi uma pregação que confrontou isso foi que a palavra fala assim, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Amém. E eu entendo isso claramente. Eu entendo, eu entendo isso há muito tempo, mas até hoje eu tenho lutas contra esse legalismo em mim, quando eu percebo que às vezes não é nem para os outros, é para mim mesmo. Para os outros eu consigo claramente entender simplesmente que é por graça, mas para mim, muitas vezes eu tenho dificuldade de eu mesmo me perdoar em situações e fico... E claro, eu chego ao ponto que Deus ele derrama a graça ali, mas é difícil até hoje para mim.
Então eu sei que tem muita gente aqui também que veio desses ambientes, muitas vezes neopentecostal ou sei lá, de muita tradição e coisa do tipo. E às vezes é uma dificuldade muito grande de entender que o Senhor te ama. Não pelo que você faz, mas por quem Ele é. Isso. Não é nem pelo que eu sou, não é, mas simplesmente por quem Ele é. E às vezes é muito difícil entender isso. Quando eu ouvi isso aí, inclusive tem um livro que é de Pedro Pamplona. Eu estou tentando lembrar o nome do livro, mas que fala exatamente sobre isso. E às vezes a gente percebe, tem tanto legalismo que a gente tem ainda, mesmo quando a gente não é legalista de fato, mas a gente muitas vezes, a gente quer colocar coisas nossas como se fossem vindo do Senhor, e não é. Tipo, realmente é só pela graça. Não tem nada que eu faça que me torne mais ou menos merecedor do Senhor. Ele me deu de graça. Isso é muito difícil de entender, porque a vida normalmente é sempre uma troca, né? Mas com o Senhor não é. Entendeu? Porque se fosse assim, né? E é muito difícil. É verdade. Mas isso. A gente se pega mesmo, Azaf, nessas situações. O Senhor vai ajudando a gente a ir amadurecendo, aí entendendo, porque são tantos altos e baixos que você passa, que você chega num tempo que você já gastou tanto Deus, que você fala assim: pai, não sei como é que o Senhor já se deixou tanto ser gasto por minha causa, não. Ele diz assim: e continuarei a me deixar gastar por amor de você. Entendeu? Esse é que é o lance. Quem já gastou muito aí, pessoal? Quem já pocou muito aí? Meu irmão. E está aqui por misericórdia e graça de Deus. Então não somos a gente que sustenta a promessa, somos nós que sustentamos as promessas de Deus. É o próprio Deus que sustenta todas as suas promessas. Amém? Quarta coisa, fortaleça sua fé no caráter fiel de Deus. Lembra do que eu falei? Quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente cresce em amor, mais a gente vai mandar embora o medo, mais sólida se torna a nossa confiança nele, quando a gente se aprofunda em conhecer o Senhor. O que é que faz você passar de não confiar para confiar numa pessoa? Conhecer a pessoa. É ou não? Você conheceu uma pessoa hoje, aí você tem uma medida de confiança. Aí amanhã a pessoa diz: não, bora lá comigo lá em casa. Aí você já conhece agora onde é a casa da pessoa. Aí no outro dia a pessoa: mas eu trabalho com isso, trabalho com aquilo. Você conhece como é o trabalho da pessoa, você vê como a pessoa age. Cada passo desse vai fazendo com que você construa o quê? Confiança. A mesma coisa com o Senhor. E o Senhor não rejeita disso. Eu lembro quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, onde tu moras? E Jesus levou eles em casa e os caras passaram o restante do dia com ele. Entendeu? Jesus não tem problema, Jesus quer estar. Jesus quer se revelar para nós. Amém, irmãos? E a quinta, por último, creia no evangelho completo. Qual é o evangelho completo? O da morte, mas também o de quê? Da ressurreição. Porque esse evangelho completo, sem despedaçar, que garante a nossa justificação. Semana que vem, o tema vai ser esse aí, ó. Muda aí para o último slide. A promessa... gente, errei o último slide. Oh, meu Deus. Espera aí que eu digo para vocês agora o que vai ser. É por isso que eu trago aqui a tireoide, é o desespero da filha hoje, que viajando o dia todo. Vamos lá. Vai ser 5 de 1 a 11, nós vamos falar sobre os benefícios da justificação. O que a justificação faz com a gente? Alex, beleza, você falou que nós somos justificados pela fé. Qual é o resultado disso? Que lucro para a vida se traz isso? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na semana que vem, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Nós vamos ficar de pé.